No vídeo de hoje, vamos falar de um dos episódios mais perfeitos de Futurama, se não o mais perfeito, que é o episódio 13 da temporada 10. Nesse episódio, veremos Fry tentando criar um clima perfeito para pedir Leela em casamento, e fazer com que esse momento dure para sempre. Só que acidentalmente ele congela o tempo, sobrando apenas ele e Leela, e assim eles têm que viver a vida inteira em um mundo congelado. Mas um pouco solitária. Talvez. Eu nunca estive sozinha, nem mesmo por um minuto. Mas antes, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para receber mais conteúdos como esse. Tudo começa com Fry, Bender e Leela indo até a Lua, onde Fry lembra que foi lá que eles fizeram sua primeira entrega. Então eles decidem ficar mais um pouquinho no Parque Lunar. Lá, Fry acaba comprando uma bexiga com o formato da Leela, e depois eles vão andar em um brinquedo estranho, onde Bender acaba passando mal e começa a vomitar várias porcas e parafusos que vão parar nas engrenagens do brinquedo, fazendo ele quebrar e, consequentemente, mandando Leela para fora da bolha protetora de vidro do parque. Por sorte, o oxigênio não sai da bolha graças ao cabeça de cratera, que acaba ficando preso no buraco e salva todos que estavam lá dentro. Fry então fica desesperado esperando notícias de Leela, torcendo para que ela estivesse viva, pois ele sonha em envelhecer ao lado dela. Nesse momento, os seguranças do parque chegam falando que tinham uma boa e uma má notícia. A boa era que eles haviam encontrado a pelúcia do Fry. E qual é a má notícia? Sua esposa está morta. Ela não era minha esposa. Ah, então não há má notícia. Enquanto Fry chora, uma faca surge rasgando a pelúcia, onde, para sua surpresa, se tratava de Leela, que ainda estava viva. Ela usou o oxigênio que ainda tinha dentro da bexiga com formato dela. De volta à Terra, Fry vai até o quarto do Bender, onde revela que não conseguia viver sem a Leela, e por isso ia pedi-la em casamento. No outro dia, o professor chega informando que ele havia criado um aparelho que voltava 10 segundos no tempo e decide fazer uma demonstração, mas ninguém lembra de nada, pois eles não estavam dentro da esfera do botão. Então, para que todos presenciassem o tempo voltando 10 segundos, o professor os leva para um abrigo temporal. Logo, Zoidberg aparece falando que havia encontrado $10. O professor pede para olhar de perto e aperta o botão para voltar no tempo 10 segundos, e dessa vez, Zoidberg vem falando que achou o dinheiro, mas já não estava com ele, pois o professor havia pegado. E olha o dinheiro que eu encontrei! Caiu de um idiota! Leela pergunta se poderia voltar no tempo o máximo que quisesse, apertando o botão várias vezes, mas o professor nega, falando que o botão levava 10 segundos para recarregar sempre que eles voltavam no tempo. Fry também pergunta se o botão poderia ser usado para ficar em um momento especial para sempre, mas o professor descarta essa possibilidade, revelando que aquele botão era só para uso científico. Mesmo assim, Fry ficou extremamente interessado no aparelho. Com isso ele dá um jeito de pegar o botão do tempo, vai até uma joalheria para comprar um diamante, e sempre que ele pegava o diamante, apertava o botão para voltar 10 segundos no tempo, repetindo o processo várias vezes, conseguindo pegar vários diamantes. Olá, estranho! Essa é a minha primeira vez aqui. Você vende diamantes? Bem a hora certa, campeão! Fry juntou esses vários diamantes roubados para fazer um do tamanho de uma bola de golfe e assim pedir a Leela em casamento. Quando o chefe traz o molusco que continha o anel de diamante dentro, Leela acaba perdendo a mão após colocá-la dentro da boca do molusco gigante. Enquanto Fry se lamentava por ter estragado tudo, ele lembra que tinha o botão do tempo e volta os 10 segundos. Dessa vez, ele se assegura de que o molusco não iria tirar a mão da Leela e a pede em casamento. Mas como resposta, ele queria que ela aparecesse no maior prédio de Nova York, o Empire State Building, pois havia alugado o terraço só para eles. E se minha resposta for não? É simples, só não aparecer. Eu entenderei. Fry estava esperançoso que Leela fosse aparecer às 6h30, como foi marcado, mas seu relógio marcava mais de 7 horas e nada de Leela aparecer. Fry finalmente percebeu que Leela não queria casar com ele. Sem ver mais motivo para seguir em frente, Fry decide pular do terraço e enquanto caía, nota Leela chegando para o encontro. Bem confuso, ele começa a se questionar por que ela se atrasou, mas ao passar pelo relógio, nota que Leela estava na hora certa. O que aconteceu é que o relógio do Fry estava dentro da bolha temporal, por isso ele continuava seu percurso enquanto todo o resto voltava 10 segundos, e ele voltou tantas vezes no tempo que estava mais de 30 minutos adiantado. Por sorte, Fry lembrou que tinha o botão do tempo que voltava 10 segundos e apertou para voltar ao terraço. Porém, enquanto ele pensava tudo isso, os 10 segundos desde que ele pulou já haviam se passado, e ele sempre voltava para o ponto em que já estava caindo, ficando preso em um loop temporal.
Espera um pouco, não é possível sair dessa situação. Socorro! De volta à Planet Express, o professor mandou todos entrarem com urgência no abrigo temporal, pois o botão do tempo estava sendo apertado a cada 10 segundos. Amy até sugere ir lá para detê-lo, mas o professor explica que se saírem do abrigo e o botão continuar sendo apertado, os anticrônitos não saberiam para onde os mandar, e eles seriam fatiados como se fossem uma salada humana. Com isso, Bender diz que Fry era o responsável por isso, revelando que ele estava no Vampire State Building. Agora, o desafio seria chegar até ele, já que não podiam sair do abrigo. Legal! Tô preso numa sala pequena com os meus amigos. Então eles dão um jeito de tirar o abrigo da empresa, e como se fosse uma tartaruga vão até lá. Ao vê-los, Fry se assusta e deixa o controle cair de suas mãos. Sem ter como voltar os 10 segundos, ele acaba se transformando em um purê de batata humano. Assim o professor sai do abrigo para ver como ele estava, e Lila decide apertar o botão para Fry voltar a ficar vivo. Só que como o professor estava fora do loop temporal, os anticrônitos, como já havia sido explicado antes, não sabiam para onde levá-lo, já que o botão não poderia interferir no abrigo, e por isso ele acabou sendo fatiado em pedaços. Então Fry fica caindo várias e várias vezes, com Lila sempre voltando no tempo para impedir sua morte certa, até que Bender decide usar seu Airbag para salvá-lo. Então ele sai do abrigo, e seus amigos usam Zoidberg para gerar o impacto, fazendo o Airbag do Bender ser acionado e assim Fry acaba sendo salvo. Se não fosse por um pequeno problema, ele cai por cima do controle, aperta o botão e o quebra, congelando todo mundo, exceto Fry e Lila, que ficaram dentro da bolha do botão. Antes de tudo isso acontecer, o plano do Fry era fazer um momento especial de pedido de casamento durar para sempre. E ele conseguiu. Não da forma que Fry queria, mas com certeza ia durar para sempre. Depois de explorar um pouco a cidade, Fry pede Lila em casamento e ela aceita. Com isso, uma luz estranha passa assustando os dois. Depois disso, eles dão um jeito de levar seus amigos e familiares congelados para a igreja, onde acabam se casando e mais uma vez presenciam aquela luz estranha. Boa tarde de novo. Deixe minha esposa em paz, seu brilho! Assim, o tempo vai passando e eles vão conhecendo todos os lugares do planeta Terra, chegando a atravessar o oceano caminhando só para chegar em Paris. Por fim, eles voltam ao Vampire State Building, já muito velhos e debilitados, para beber o champanhe e ler o bilhete que Fry tinha preparado para ela. Nesse momento, o brilho volta a aparecer, e do nada, ele para em sua frente, e um portal começa a se abrir. Com isso, o professor sai desse portal, revelando que não tinha morrido, mas sim que foi parar em um outro universo, onde passou décadas tentando se comunicar para poder recuperar o botão do tempo. Mas Fry mostra que ele estava quebrado. Então, rapidamente, o professor conserta o botão e o modifica para fazer uma grande explosão de anticrônitos que vai tirá-los do congelamento e voltar para o momento que o professor criou o botão. Só que eles não lembrariam de nada do que aconteceu. Quer fazer tudo de novo? Eu quero!